Meus prezados irmãos e amigos, graça e paz do Senhor Jesus. Com estes 3 próximos vídeos, eu estarei abrindo um parêntese no nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Estamos produzindo aí uma exposição do livro de Romanos, né? Já analisamos o capítulo 1 e o capítulo 2, evidentemente ressaltando só os pontos principais, e nós vamos dar prosseguimento a esta exposição tão logo nos seja possível aqui, certo? Mas como eu disse que eu estou abrindo um parêntese, eu quero fazer os próximos 3 vídeos em resposta ao professor Leandro Quadros. Não que ele tenha se dirigido a mim, não é isso. É porque um irmão muito querido nosso nos enviou um vídeo do professor Leandro Quadros no seu programa, afirmando algumas coisas não bíblicas a respeito da dupla predestinação. Isso analisando alguns textos bíblicos. Somente 4 textos bíblicos foram analisados pelo professor, certo? Mas o principal deles, e é o primeiro que é analisado por ele, é o seguinte: é João 6, versículo 44, que diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Este é o primeiro texto analisado pelo professor Leandro Quadros. Vamos analisar então, não só o texto bíblico, mas vamos analisar o texto bíblico de acordo com as afirmações do professor Leandro Quadros. O professor Leandro Quadros começa dizendo o seguinte: para crer na dupla predestinação, só através de uma leitura superficial e tendenciosa da Bíblia. Esta é a primeira afirmação que ele faz diante da leitura de um versículo tão importante quanto esse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então a primeira afirmação que ele faz é que para se crer na dupla predestinação, só através de uma leitura muito superficial, né, ou tendenciosa da Bíblia. Aí ele diz o seguinte: o texto, versículo 44, não está dizendo que Deus leva uns para Jesus e outros para o diabo. Ora, é verdade, o texto não está dizendo que Deus leva uns para Jesus e outros para o diabo. O texto só está dizendo que Deus leva uns para Jesus, sim, senhor. Senhor Leandro Quadros. Então, esta segunda afirmação sua aqui, ela está 50% certa, 50% errada. Porque o Senhor diz: Deus não está dizendo que Deus leva uns para Jesus, ele está dizendo, o texto está dizendo que leva uns para Jesus. E outros para o diabo, realmente, ele não está dizendo que Deus leva outros para o diabo. Vamos entender isso então, antes de analisar as suas outras afirmações a respeito desse texto, professor Leandro. Vamos deixar bem claro uma coisa. Vamos deixar claro, segundo uma leitura mais aprofundada do texto bíblico, levando-se em consideração o contexto, coisa que o senhor não fez para responder ao texto, o que o texto está querendo dizer, né? O que o versículo 44 quer dizer, e por que Jesus disse o que ele disse aqui no versículo 44. Então, antes de fazer qualquer afirmação a respeito, é necessário nós não fazermos o que o senhor está dizendo aqui, uma leitura superficial e tendenciosa. E como é que a gente não faz isso, leitura superficial e tendenciosa, professor Leandro Quadros? O senhor que é mestre em teologia. É analisando o contexto, o senhor sabe muito bem disso. Então vamos analisar o contexto para entender o que foi que Jesus quis dizer aqui no versículo 44, para ficar bem claro, né? Para que o senhor também possa entender o seguinte: olha, a sua segunda afirmação, Deus não está dizendo, aliás, o texto não está dizendo que Deus leva uns para Jesus e outros para o diabo. Então vamos tentar explicar o que o texto está dizendo, para que só depois a gente possa fazer algum tipo de afirmação, inclusive comentar esta sua segunda afirmação aqui, né? Então vamos lá? Capítulo 6 de João.
A partir do versículo 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Olha que interessante isso aqui. Um grupo, que a Bíblia denomina aqui de multidão, portanto deveria ser um grupo numeroso, significativo de pessoas, né? Tomaram seus barquinhos e foram à procura de Jesus. Olha que coisa boa, não é? Vendo pessoas, né, procurando Jesus, à procura de Jesus, que coisa maravilhosa. Maravilhosa seria se esta procura fosse motivada por algo realmente verdadeiro e bom, né? Mas a gente vai ver aqui que não é esse o caso. Aí tá, no verso 25, e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Aí Jesus, no verso 26, respondeu-lhes, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Ora, Jesus simplesmente está deixando bem claro aqui a razão pela qual eles estavam procurando Jesus. O motivo maior deles procurarem a Jesus não é estarem em busca da salvação que Jesus oferecia. Não. E eu, inclusive, depois tenho que comentar algo a respeito desse oferecer, né, a salvação. É interessante isso. Eles não estavam em busca da salvação. Eles estavam em busca do pão e do peixe. Eles estavam em busca de algo que pudesse satisfazer-lhes os desejos da sua carne. Eles queriam algum tipo de vantagem ao buscar Jesus, ao procurar Jesus. Eles não estavam interessados em crer naquilo que Jesus pregava a respeito de Deus, em crer no reino de Deus, eles não estavam interessados nisso. Eles não estavam interessados em ser novas criaturas. Eles estavam interessados era no pão e no peixe. E Jesus deixa isso muito claro aqui, né? Verso 27, Jesus diz assim, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Tá vendo? Justamente isso que nós estamos comentando aqui. Jesus dizendo o seguinte, olha, trabalhai por algo que seja realmente, por algo que valha a pena. Trabalhai por algo que o Filho do Homem só o Filho do Homem pode lhes oferecer, que é a vida eterna, né? E não pelo pão temporal, ou seja, não pelas vantagens ou benefícios temporais que você tem hoje, mas amanhã pode não ter, não é? Então Jesus está chamando a atenção deles para algo maior, que era esse algo maior que ele veio dar, que ele veio trazer, né, para o mundo, que era o quê? A vida eterna. Verso 28, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Veja, essa mesma multidão que procurou Jesus por conta do pão e do peixe, e não porque queriam a vida eterna, não porque desejavam a salvação, certo? Isso é claro no texto, fica muito claro aqui. Aí eles perguntam, então, olha, o que nós faremos, olha, que faremos para realizar as obras de Deus? Que faremos? O que nós temos que fazer para realizar as obras de Deus? Pergunta pode também parecer interessante. Pode ser uma pergunta que esteja sendo motivada por algo verdadeiro, não é? Algo bom, verdadeiramente bom, né? Essa pergunta pode ser motivada por algo bom, real. Aí o que ele diz aqui? Olha, respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Primeiro eles perguntam, o que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus diz a eles o seguinte, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus não tem nada a ver com obras religiosas. Realizar a obra de Deus não tem nada a ver com obras religiosas. A obra de Deus, e aí a gente tem que ressaltar um fato. E que fato? A obra, primeiro, a obra é de Deus. A obra de Deus é que nós
creiamos em Jesus. Ou seja, esse é o trabalho de Deus. Essa é a obra de Deus. Veja bem, foi para realizar esta obra que Jesus sai do descanso lá no Éden e volta a trabalhar pelos seus, por aqueles a quem ele veio efetivamente salvar e não simplesmente oferecer salvação. A obra de Deus é crer em Jesus. Esta é a verdadeira obra de Deus. E foi para isto que Jesus sai do descanso do Éden. É para isto que ele sai do descanso do Éden e se envolve nesta obra de Deus. Para fazer o quê? Para fazer com que o povo de Deus, o verdadeiro povo de Deus, a quem Deus veio salvar, creia em Jesus. Creia naquele que Deus enviou. Esta é a obra. Olha, aqui em João 5, aí atrás, João 5,17, olha só como é interessante isso. João 5,17, um texto chama outro, né? Jesus diz assim: interpelado pelos fariseus porque havia curado alguém em dia de sábado, Jesus aqui no verso 17 diz assim: mas ele lhes disse, ele é Jesus, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que trabalho é este? Que trabalho é este? Que obra é esta que o pai trabalha e Jesus também? Que obra é esta? É a obra de fazer com que o povo a quem Jesus veio salvar de modo efetivo creia nele mesmo. Porque, olha, qual foi a missão de Jesus? A missão de Jesus, viu, professor Leandro? A missão de Jesus foi especificada por ocasião do seu nascimento. O anjo dizendo a José o seguinte, aqui no versículo, Mateus capítulo 1, versículo 21. Ela, Maria, numa referência a Maria, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Por que José teria que batizar a Jesus com este nome, né? O filho de Maria com este nome, de Jesus? Porque ele salvará o mundo inteiro. Cada pessoa individualmente da face da terra, professor Leandro Quadros, né? É isso que o texto está dizendo? Não. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a missão de Jesus, professor Leandro, sempre foi esta: salvar o seu povo dos pecados deles. Certo? Esta foi a missão de Jesus. E o texto de São João 6, que não pode ser também, como qualquer outro texto, analisado de modo superficial e tendencioso, não é? Como o senhor fez na sua resposta, né? Nós estamos procurando aqui analisar o contexto para oferecer as razões, os motivos de Jesus ter dito o que ele disse no verso 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então a obra, veja bem, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Deus foi enviado. A obra de Deus é fazer com que o povo a quem Jesus veio salvar creia em Jesus. Esta é a obra de Deus, professor Leandro Quadros. Não é obra de homem. Esta obra não é de homem. Esta obra é de Deus. E foi para isto mesmo que Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, se envolveram neste trabalho, nesta obra, desde que Deus saiu do descanso no Éden. Deus foi obrigado a sair do descanso no Éden, professor Leandro Quadros, porque Adão pecou. O senhor conhece muito bem a história. E quando Adão peca, professor Leandro Quadros, toda a raça humana fora condenada à perdição eterna, professor Leandro Quadros. Eu sei que o senhor também sabe disso. Toda a raça fora condenada à morte eterna. Ou seja, não havia nenhuma possibilidade do ponto de vista humano de quem quer que seja, nenhum indivíduo sequer, obter a salvação a partir daí por si mesmo, por iniciativa própria, professor Leandro Quadros. Porque esta obra de trazer quem quer que seja de novo para crer em Jesus Cristo, para crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é uma obra do próprio Deus, professor Leandro Quadros. É uma obra do próprio Deus. Esta obra é de Deus. E é sobre isso que Jesus vem agora esclarecendo as coisas, analisando o texto de um modo mais profundo,
não de forma superficial e tendenciosa, como o senhor mesmo alertou e advertiu, certo? Bom, e aí é o seguinte, Jesus vai dizer para eles o seguinte aqui a partir do verso 32. A gente tem que adiantar o passo aqui, porque o vídeo ele já ultrapassou os 15 minutos. Né? Eu tenho gravado vídeo em torno de 15 minutos, mas essa explicação exige um vídeo um pouco mais longo, certo? Vamos continuar lendo para poder explicar o que Jesus quis dizer no verso 44 de João 6 aqui. Olha, a partir do verso 32 nós lemos: replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Por que Jesus disse isso aqui? Porque eles foram à procura de Jesus por conta do pão e do peixe, certo? É por isso que Jesus está dizendo aqui, olha, vocês têm que comer do verdadeiro pão, o verdadeiro pão que desceu do céu, não é o maná, né, que Deus enviou do céu no tempo de Moisés. O verdadeiro pão do céu sou eu, Jesus disse para aquela multidão, né? Verso 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, eles fazendo uma referência a ele mesmo. Verso 34, então lhe disseram, o Senhor dá-nos sempre desse pão. Verso 35, declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Olha como é importante isso aqui. Andavam com Jesus, ouviam Jesus, participaram do pão e do peixe, testemunharam os milagres que Jesus fez, os sinais maravilhosos que Jesus fez, estavam ali em comunhão física, presencial com Cristo, porém acontecia alguma coisa. Eles não criam em Jesus. Não criam. Não eram crentes em Jesus, muito embora estivessem andando com Jesus já há algum tempo. Olha só como é interessante isso. Isso nos diz algo, professor Leandro Quadros, que é algo real na palavra de Deus. E o que é? É que ninguém pode crer em Jesus Cristo. Ninguém pode crer em Jesus Cristo por si mesmo. Ninguém tem o poder inerente em si mesmo, professor Leandro Quadros, de crer em Jesus Cristo por si mesmo. Por que não? Porque toda a raça, por conta do pecado de Adão, fora condenada à morte eterna, professor. A morte. Então toda raça, todo indivíduo da face da terra, depois do pecado de Adão, nasce nesse mundo já condenado. Morto para Deus, professor Leandro Quadros. Como diz Efésios 2:1, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Morto para Deus, não tem condição de crer em Deus por si mesmo, professor Leandro Quadros. É isso que o senhor nunca entendeu. É isso que a sua igreja, a igreja a qual você pertence e defende, nunca entendeu. Que quem está morto para Deus não tem condições de, pessoalmente, crer em Deus por si mesmo. Entende, professor Leandro Quadros? É isso que o senhor nunca aceitou, nunca entendeu, né? E é por conta de não aceitar e não entender isso, é que o senhor diz as bobagens que o senhor diz a respeito deste texto aqui, né? Tratando-o de modo superficial e tendencioso. É o senhor que trata de modo superficial e tendencioso o texto em questão, o versículo 44. E nós estamos procurando ler o contexto para não fazer justamente o que o senhor advertiu. Analisar um texto bíblico de forma superficial e tendenciosa. Estamos analisando o contexto, não é? Vamos continuar? A multidão procurou Jesus, essa mesma multidão que havia provado do pão e do peixe, que havia testemunhado os vários sinais e maravilhas que Jesus fez, porém o quê? Não eram crentes, não criam em Jesus. A Jesus diz, verso 36, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Olha o que ele diz aqui a partir do verso 37, que é maravilhoso. Verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá. O que isso significa, meu querido professor Leandro Quadros? Significa que, para ir verdadeiramente a Jesus, pelos motivos corretos e verdadeiros, ou seja, em busca da vida eterna, e não simplesmente por conta dos sinais, das maravilhas, do pão e do peixe, é necessário que antes o Pai envie esta pessoa a Jesus. Envie esta pessoa a Jesus. É necessário isso.
Então veja, Deus envia sim, como o senhor disse aqui, usando a sua expressão, alguns. E esses alguns aqui, nós poderíamos dizer o seguinte, esses alguns aqui são muitos, milhões e milhões de pessoas, que Deus envia verdadeiramente a Jesus. Deus dá. Né? Deus simplesmente não dá um conselho, olha, você tem que ir. Não, Deus dá. Né? Porque o verso 44 está tratando justamente disso. Né? Deus conduzindo muitos para Jesus. Certo? Então aqui no verso 37, Jesus afirma, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então, esse a quem Deus dá verdadeiramente a Jesus, professor Leandro Quadros, ele jamais lançará fora, professor Leandro Quadros. Portanto, essa história também da Igreja Adventista dizer o seguinte, olha, um verdadeiro crente pode perder a salvação, isso é produto de uma análise superficial e tendenciosa da sua teologia, a teologia adventista, a qual você defende. Porque você se formou nela, não é? Você é mestre em teologia adventista, não é verdade? Mas a sua teologia é contrária ao que Jesus diz aqui. Verso 38, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade. Olha só como isso é interessante, professor Leandro Quadros. Jesus dizendo que desceu do céu não para fazer a sua própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus deixa claro aqui agora, professor Leandro, que ele desceu para fazer a vontade do Pai. E qual é mesmo a vontade do Pai, professor Leandro? Presta atenção nisso aqui que Jesus está dizendo, olha. Verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta. Opa, olha só a vontade do Pai. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Professor Leandro Quadros, analisa aqui. A vontade de Deus é que Jesus não perca nenhum indivíduo, nenhum cidadão, nenhuma pessoa, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum jovem, daqueles que Deus lhe deu. Essa é a vontade de Deus, professor Leandro. Aí eu devo perguntar ao senhor, com muito respeito, o seguinte: quantos daqueles a quem Deus verdadeiramente deu a Jesus, ele perdeu? Quantos, professor Leandro? Quantos? Vamos analisar o texto bíblico de modo profundo e não tendencioso? Vamos analisar, como o senhor mesmo nos adverte? João 17, olha só. João capítulo 17, professor Leandro Quadros, nos afirma coisas maravilhosas. Olha só, professor. João 17 diz assim, olha. Essa aqui é aquela oração sacerdotal que o senhor conhece muito bem. Ele diz aqui no verso 12, quando eu estava com eles, eles a referência aos discípulos, né? Guardava-os no teu nome. Olha só que coisa maravilhosa Jesus está dizendo. Que quando estava com os seus discípulos, os seus verdadeiros discípulos, Jesus os guardou no nome do Pai, né? Olha, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Por que nenhum deles se perdeu, professor Leandro? Porque como Jesus disse ali no capítulo 6 do mesmo Evangelho de João, porque esta é a vontade do Pai, professor Leandro, que Jesus não perca nenhum. Por isso eu te perguntei, quantos Jesus perdeu destes que Deus, o Pai, verdadeiramente deu a Jesus? Quantos? Nenhum. Ou o senhor acha que de lá para cá, professor Leandro Quadros, de lá para cá, da ressurreição e ascensão de Jesus aos céus, ele possa ter perdido algum para o diabo? Quantos o senhor acha que Jesus perdeu para o diabo? Quantos? No verso 12 ele diz algo interessante ainda de João 17. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Somente Judas se perdeu, não porque algum dia ele tenha sido salvo, professor, mas é porque ele fora destinado a isso, destinado a cumprir uma missão, para a qual ele fora escolhido. Jesus escolheu Judas também. E é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho no capítulo 6 de João. Para não cair naquele erro, que o Senhor mesmo advertiu, de não
ler a palavra de Deus de modo superficial e tendencioso, certo? Então Judas se perdeu não porque ele havia sido salvo, não, porque ele era filho da perdição. Judas nunca foi filho de Deus. Voltemos a João capítulo 6. Então, olha, só reforçando, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha só, professor. Esta é a vontade de Deus. Que nenhum daqueles a quem Deus, o Pai, deu efetivamente a Jesus, se perca. Esta é a vontade de Deus. E é isto, veja bem, e foi esta vontade que Jesus cumpriu, de não deixar se perder nenhum daqueles que verdadeiramente Deus deu a ele. Certo? Verso 41 em diante diz assim: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Professor Leandro, o ninguém aqui, o senhor sabe muito bem, eu sei disso, o senhor é um homem culto. O ninguém aqui é um pronome indefinido, que significa o quê? Nenhuma pessoa, nenhum indivíduo, nenhum cidadão, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhuma criança pode. O que pode? Pode aqui, este pode tem o sentido de poder, professor Leandro Quadros. Pode no sentido de aptidão, de poder, de capacidade. Nenhuma pessoa, nenhum indivíduo pode, nenhum indivíduo tem o poder em si mesmo, professor Leandro Quadros. É isso que o texto quer dizer? De ir a Jesus. É isso. Uma pessoa para ir, veja bem, para ir verdadeiramente a Jesus. É em busca de vida eterna e não de pão e de peixe. E não em busca de sinais e maravilhas. É ir verdadeiramente a Jesus em busca de vida eterna. Ninguém pode ir a Jesus verdadeiramente em busca de vida eterna se antes o Pai não conduzir esta pessoa a Jesus, professor Leandro Quadros. É isto que o texto está dizendo. E aí, o senhor, depois de fazer uma segunda afirmação, dizendo o seguinte, olha, o texto não está dizendo que Deus leva uns para Jesus, não. O texto está dizendo que Deus leva. Ele não quantifica. Mas Deus leva pessoas para Jesus. O texto está dizendo isso. Né? E outros para o diabo. Não, isso o texto não está dizendo. Sabe por quê, professor Leandro Quadros? Porque quem nasce nesse mundo, quem vem a este mundo de modo natural, como vontade do pai e da mãe, já é do diabo. Já pertence ao diabo. É isso que o próprio Cristo deixa claro. Nós somos maus. Nós somos presas do diabo. Lá eu não vou ler para que a gente ganhe tempo. Lá em Mateus 12, né, ele cria uma hipótese, né, ele faz lá uma comparação entre o valente que tem a posse de algo e que para tirar esse algo da posse do valente, ele tem que prender, ele tem que amarrar esse valente. Esse valente é uma metáfora do diabo, o senhor sabe muito bem disso. Jesus, então, para nos tirar das garras do diabo, ele tem que amarrar o diabo. Isso evidentemente, tem muitas implicações, mas uma delas é o seguinte, nós que nascemos neste mundo, como vontade do pai e da mãe, ou seja, da carne e do sangue, nós estamos presos ao diabo. Paulo vai dizer isso em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 24 a 26, professor Leandro Quadros. Nós estamos presos ao diabo, mortos para Deus. Né? É como ele diz em Romanos, capítulo 8. Nós somos inimigos de Deus, nós não nos satisfazemos em Deus, nós não temos o poder de obedecer à lei de Deus, nós não temos o poder em nós mesmos de agradar a Deus, possuindo fé nele, porque como que se agrada a Deus? É crendo em Deus, não é isso que Hebreus nos diz, professor Leandro? Então veja, Deus não precisa levar ninguém para o diabo, não, o mundo inteiro jaz no maligno, como diz o próprio João na sua epístola, capítulo 5, versículo 19 e 20.
O mundo jaz no maligno, professor Leandro Quadros. O senhor tem que entender isso primeiro, certo? Deus não precisa conduzir ninguém para o diabo. Agora, ele precisa, porque todos estão sob as garras do diabo, ele precisa conduzir muitos a Jesus. Só ele tem esse poder. Eu não tenho o poder de mim mesmo, o senhor não teve o poder de si mesmo de ir a Jesus, professor Leandro. E eu aqui estou considerando que o senhor seja realmente um cristão verdadeiro, um homem de Deus, um filho de Deus, certo? O senhor só foi a Jesus verdadeiramente, o senhor só crê em Jesus verdadeiramente, não é porque você se utilizou do seu suposto livre-arbítrio para crer em Jesus. O senhor foi conduzido a Jesus por Deus, embora o senhor não aceite isso, não é? Aí o senhor diz aqui, olha, toda pessoa que vira Jesus é porque o Pai o conduziu. É lógico, o texto está dizendo é isso, não é? O senhor afirma isso aqui, o senhor afirma uma obviedade, né? Aí o senhor diz mais aqui, olha, o Pai conduz o pecador a Jesus, mas não obriga o pecador a ir a Jesus. E o fato de Deus conduzir o pecador a Jesus não significa que outros ele deixe para que o diabo conduz. Não tem cabimento isso. Realmente não teria cabimento se fosse essa a situação. De todos estarem neutros aqui, professor Leandro Quadros. Não existe neutralidade no mundo, meu querido. Você está se esquecendo que o mundo em Adão fora condenado à morte eterna. E quando Jesus chega a nós, ele nos encontra mortos nos nossos delitos e pecados, com a nossa vontade, segundo Paulo em 2 Timóteo 2, presa ao diabo. A nossa vontade está presa ao diabo, professor. Jesus nos diz que nós somos maus, naturalmente maus. O mundo jaz no maligno, pertencemos ao maligno. Somos servos de Satanás. Enquanto Jesus não chega até nós, nós somos servos de Satanás, professor Leandro. Satanás faz de nós gato-sapato porque nós pertencemos a ele, espiritualmente falando. O senhor está esquecendo disso? Não é preciso Deus conduzir ninguém para o diabo, não. O mundo inteiro jaz no diabo, jaz no maligno, professor. Não se esqueça disso. E é justamente pelo fato do mundo inteiro jaz no maligno, né, é que Deus tem que obrigatoriamente conduzir muitos a Jesus. Porque esses que estão no maligno não têm o poder de se libertarem a si mesmos. Leia Mateus capítulo 12 de forma profunda, não tendenciosa, professor Leandro Quadros, e o senhor entenderá isso. Agora, outra coisa, o senhor desvia aqui no seu programa a explicação do versículo 44 de João 6, o senhor faz um diversionismo, o senhor muda de assunto, o senhor está dizendo aqui, olha, o Pai conduz o pecador, o pecador a Jesus, mas não obriga o pecador a ir a Jesus. É como se nós reformados, como se nós calvinistas, disséssemos que o Pai tem que obrigar quem quer que seja a ir a Jesus. Eu mesmo estou aqui na televisão, na TV Caminho Livre, há 3 anos e meio, dizendo o seguinte, olha, Deus não é um Deus arbitrário que mete o pé na porta do nosso coração e nos pega pelo colarinho para nos levar a Jesus à força, na marra. Por que não, professor Leandro Quadros? Por que não é assim? Realmente não é assim. O texto não está falando disso. O senhor está citando isso aqui no texto. O senhor está fazendo uma leitura diversionista para mudar o foco da atenção daquilo que o texto diz para aquilo que o senhor quer fazer com que o texto diga, não é? De forma tendenciosa, puxando a brasa para a sua sardinha adventista. Não é verdade, professor Leandro? Isso não deve acontecer. Deus não obriga ninguém, não. Por que Deus não obriga ninguém, professor Leandro? O senhor está se esquecendo que é o Espírito Santo que nos convence? É como o profeta Jeremias diz, olha, eu fui persuadido por Deus. Deus me persuadiu e persuadido eu fiquei. É pela persuasão, pelo convencimento, o trabalho misterioso, milagroso, porém eficaz do Espírito Santo em nós. É assim que acontece a conversão, meu querido Leandro Quadros. É por convencimento, não é por obrigação. Não é Deus puxando pelo colarinho de ninguém. Nós reformados, nós calvinistas, nunca afirmamos isso. É desonesto da sua parte dizer isso a nosso respeito. Que nós traduzimos esse texto como se Deus estivesse obrigando as pessoas a irem a Jesus. Não é assim. Não é desse jeito. Certo? O senhor diz também o seguinte, o senhor vai analisar o texto de Filipenses 2,13, certo? E no próximo vídeo eu vou analisar as suas respostas de Filipenses 2,13. Mas eu preciso voltar a João capítulo 6 e deixar bem claro aqui o seguinte. João 6, a partir do verso 60, Jesus diz assim, o texto diz assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, porque Jesus vai fazer um discurso duríssimo aqui, olha, quem come da minha carne e bebe do meu sangue, esse tem vida eterna. Para entrar no reino dos seus é necessário comer da minha carne e beber do meu sangue. Isso para aqueles discípulos incrédulos
que haviam procurado Jesus simplesmente por causa do pão e do peixe, não por conta da vida eterna em si, é duro eles ouvirem isso. É justamente o que eles não querem. Por quê? Porque não creem. Aí Jesus, o texto diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Verso 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Olha aqui, professor Leandro. Jesus vai explicar agora o porquê que ele disse o que ele disse no verso 44, que o senhor procura analisar de forma superficial e tendenciosa, não é? Deixando o contexto de lado. Ele vai explicar aqui agora. Ele diz o seguinte: o Espírito é o que vivifica. O Espírito Santo é aquele que traz a vida, professor Leandro Quadros. Por que o Espírito Santo tem que trazer a vida antes de nós crermos? Porque estamos mortos, professor. Estamos mortos. Se o Espírito Santo não chegar até nós e nos vivificar, nós não creremos em Jesus. É como Jesus fez com Lázaro, professor. Lázaro vem para fora. Lázaro, vem para fora. Aí o senhor acha que Lázaro, ao ouvir Jesus dizer o seguinte: Lázaro vem para fora, ele ali no estado mortificado no qual ele estava, dormindo o sono da morte, que é como vocês creem, né? Afinal de contas. Você acha que Lázaro teve tempo para dizer o seguinte: Senhor, deixa eu analisar um pouquinho, tá tudo bem por aqui, tá tudo sossegadinho, né? Eu prefiro ficar aqui, eu não quero sair não. Você acha que haveria essa possibilidade, professor Leandro Quadros? Quando Jesus, quando Deus, quando o Espírito Santo chega até alguém e diz: vem para fora, você acha que existe a possibilidade dessa pessoa dizer: não, eu não vou? Ou você acha que isso é arbitrário e totalitário da parte de Deus? Deus chegar num ser morto espiritualmente para ele e dizer o seguinte: fulano, vem para fora. O senhor acha que Deus está pegando pelo colarinho? O Espírito vivifica, professor. O Espírito Santo é Deus, o senhor sabe disso, eu também creio nisso. Nós cremos na Trindade. É Ele que vivifica. E aí Jesus diz o seguinte: olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Professor, por que aquela multidão que procurou Jesus por conta dos pães e peixes não criam? Porque eles estavam na carne. Eles não procuravam vida eterna. A carne para nada aproveita, professor. A carne não serve para nada. A carne não crê em Jesus, como aquela multidão não cria. A carne não crê, a carne não tem poder de crer, professor. Por que não? Porque há uma carne condenada por conta do pecado de Adão. É uma carne que pertence ao diabo. Não se esqueça disso, professor. Eu sei que o senhor sabe disso. É uma carne que pertence ao diabo. Deus não precisa conduzir ninguém ao diabo. Porque todo mundo já está no diabo, já pertence ao diabo. Entende isso, professor? Ou se o senhor esqueceu desse detalhe? Então é o seguinte, professor. Aí Jesus diz o seguinte: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. As palavras de Jesus, quando Deus emite uma palavra através do Espírito Santo no sentido de vivificar alguém, não há como esse alguém dizer o seguinte: não, eu não vou. E isso também não significa que Deus esteja obrigando a salvação. Não é isso, professor. Deus está vivificando, é diferente de obrigar. É diferente, professor. Deus, misericordiosa e graciosamente, vivifica aqueles a quem Ele quer. Porque é isso, professor, que Jesus diz aqui em João 5:21, professor. Eu tenho que ler para o senhor, para reavivar a sua memória. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. É aqueles a quem o Filho quer. Entendeu? Então, o senhor tem que entender isso. É a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é autoritária, não é totalitária. Ele é soberano, Ele é o Senhor da vida. As palavras de Jesus são espírito e são vida. Certo? Aí ele diz aqui no verso 64: contudo, há descrente entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Há descrentes entre vós. Entre aqueles que seguiam a Jesus, professor Leandro Quadros, haviam descrentes. Por quê? Porque estavam na carne. Por quê? Porque não queriam verdadeiramente vida eterna. Estavam com Jesus por conta dos benefícios, dos privilégios, da fama, por conta do espetáculo maravilhoso que Jesus desenvolvia perante os seus olhos. Estavam por todos e quaisquer motivos, menos porque queriam a vida eterna. Não criam Jesus, eram descrentes, muito embora andassem no grupo daqueles que criam verdadeiramente em Jesus, professor Leandro. Não se esqueça disso.
E aí ele diz mais aqui, verso 65, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então, o que ele disse no verso 44, ele disse por causa de quê? Por causa dos descrentes. Ninguém poderá vir, esse vir é verdadeiramente ir a Jesus. Entendeu, professor Leandro Quadros? Ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Se pelo Pai não for concedido, ninguém irá verdadeiramente a Jesus. Poderá até ir à presença de Jesus, como muitos daqueles foram e andavam com Jesus, mas não em busca de vida eterna. Não porque criam verdadeiramente em Jesus, mas para ter algum tipo de privilégio e benefício pessoal, algum tipo de vantagem pessoal. E o senhor sabe muito bem disto. Então foi por causa dos descrentes que Jesus disse o que ele disse no verso 44. Viu, professor Leandro? E o texto diz exatamente aquilo que o senhor negou que o texto diz. Deus tem que levar as pessoas para Jesus, professor Leandro, porque estas pessoas a quem Deus leva a Jesus estão mortas para Jesus, mortas para Deus. Deus tem que vivificá-las primeiro, certo? Trazê-las à vida e levá-las a Jesus. Não é obrigando-as. O texto realmente não diz isso. E nós reformados e nós calvinistas nunca afirmamos isso. Se há algum reformado, algum calvinista que afirme isso, esta pessoa não é reformada, não é calvinista. Viu, professor? Então não nos acuse, não atribua a nós aquilo que nós nunca afirmamos, tá? Seja honesto na sua análise. Analise o texto bíblico de forma profunda e não tendenciosa, levando em consideração o contexto. Eu vou ficando por aqui. No próximo texto, eu vou levar as suas palavras em consideração mais uma vez, viu, professor? Quando o senhor analisa Filipenses 2,13, né, em conjunto com Romanos 2,4, certo? E também Timóteo 2, de 1 a 4. Nós vamos analisar esses textos nos próximos 2 vídeos. Tá bom, professor? Sempre levando em consideração o seu conselho. Não analisar nada de forma superficial e nem tendenciosa. Tá bom? Que Deus abençoe a todos aqueles que assistiram esse vídeo com a verdadeira intenção de buscar a verdade. E não simplesmente brigar ou contender com a verdade. Em nome de Jesus, sejam todos abençoados. Amém.